great joy to be with you to this point in our conference. Tem sido uma alegria estar com vocês nessa conferência. Whenever I come to one of these conferences, I end up taking more back than I have brought. Sempre que eu participo em conferências como essas, eu acabo levando mais comigo do que eu acho que eu deixei com vocês. Thank you for the questions that you have asked Obrigado pelas perguntas que vocês têm perguntado and the joyful faces that you have manifested. e o rosto alegre que vocês têm mostrado aqui. I have especially enjoyed being with those at the seminary. Eu igualmente regozijo de estar com os alunos no seminário. Maybe they can turn this down just a little bit. I think it's a little loud. Pudesse abaixar o som um pouquinho, que está muito alto. Thank you. Obrigado. All right, we have been looking at God's covenants. Nós temos olhado então na aliança de Deus. And we started up with many problems. E nós começamos com muitos problemas. Lord willing, we will return to those problems at the end. E nós falamos que vamos retornar a esses problemas no final. We looked at why study covenants. Por que estudar aliança? Vimos isso. What is a covenant? O que é aliança? A bond in blood sovereignly administered. É um vínculo em sangue administrado soberanamente. And now we looked at the covenant structure of Scripture. Nós vimos também a estrutura da aliança na Escritura. The covenantal diagram, we start with the covenant of creation. Nós vimos esse diagrama também da aliança, começando com a criação. And so the concept of this diagram, this lazy V diagram, a V lying on its side. E o conceito desse diagrama é o que eu chamei ontem do V preguiçoso, é um V deitado. We start with Adam and Eve, if we went back to this, and with their anticipation of a growing of a multitude of people. Começamos com Adão e Eva e mostramos como é que a aliança ela vai abrangendo uma multidão de pessoas após o Then the casal. covenant of redemption, Aí está a aliança da redenção, followed by several administrations in the old covenant shadows. seguida por várias administrações e embaixo você vê as sombras Represented by the dotted lines. que são representadas pelas linhas pontilhadas. Each covenant does not replace the previous covenant, but builds on those covenants, moving toward the consummation. Cada aliança, ela não substitui a aliança anterior, mas ela é construída sobre a anterior até uma fase de consumação. And with Jesus Christ, we move into the new covenant realities as over against the old covenant shadows. E em Cristo, então, nós alcançamos as novas realidades da aliança em oposição àquilo que era apenas sombras da antiga aliança. Even though this new covenant was not formally instituted until the Lord's Supper, when Jesus said, "This is my blood of the new covenant." Ainda que essa nova a realidade da nova aliança não havia sido instituída até que Jesus lá na ceia disse, este é o sangue da nova aliança. Its provisions actually reached all the way back to Adam. Os benefícios dessa aliança já eram presentes desde o período de Adão e Eva, And included the whole of the history of redemption. incluindo toda a história da redenção representada nessa linha verde. People in the old covenant looked forward to the coming of the Messiah. As pessoas que estavam como Abraão, eles podiam olhar para frente em direção ao Messias. And now we in the new covenant understand the significance of the coming of the Messiah by viewing the previous history of so many thousands of years. E nós que vivemos depois, nós olhamos para trás para entender a significância da vinda do Messias. Now, we want to begin now with the covenant of creation. All of this was introductory to this point. Tudo que nós falamos até aqui foi um tipo de introdução até chegarmos a esse ponto agora, a aliança da criação. If you look at your little sheet on page 5, Se você olhar aqui no esboço, aqui na página 5, down at the bottom of the page, bem na parte de baixo da página, if you can put on the top of that after the line, the covenant of creation, se você puder escrever aí bem nessa linha acima do V, aliança da criação. Genesis 1 and 2. Também escreva aí Gênesis 1 e 2. So we're looking now at the actual covenant substance itself.
Então nós estamos olhando agora para a substância da aliança em si. And we begin with the covenant of creation Então vamos começar com a aliança da criação, as it is described in Genesis 1 and 2. como é descrito em Gênesis 1 e 2. Some have said there is no such thing as a covenant of creation. Algumas pessoas dizem que, olha, não existe nada chamado aliança da criação. And it is true that the word berit or covenant is not present in the first 2 chapters of the Bible. E é verdade que a palavra berit, que significa aliança, ela não aparece nos primeiros 2 capítulos do livro de Gênesis. But someone has said God has to say it only once, E alguém já disse, mas Deus precisava dizer apenas uma vez. and it is true. E é verdade assim mesmo. So if you look in your Bibles at Hosea chapter 6 verse 7, E se você olhar na sua Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 7. Hosea 6 verse 7, Oséias 6, versículo 7. it speaks of Israel, Fala de Israel. and the scripture says, they, that is Israel, like Adam, have broken the covenant. E diz o seguinte: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Now your Portuguese translation, I think, is accurate at this point. Eu fiquei feliz que a tradução de vocês é bastante correta nesse ponto, The phrase could be translated like mankind, Adam, porque algumas traduções poderiam, e de fato colocam como, não como Adão, mas como a humanidade. so Israel, like all humanity, has broken the covenant, E assim seria Israel, como o restante da humanidade, quebraram a aliança. but the substance is the same. Mas o conteúdo, a substância ainda permanece a mesma. Like Adam, like Adam, the first individual man, broke the covenant, so Israel has broken the covenant. Da mesma maneira que Adão, o primeiro ser humano, quebrou a aliança, também todos nós, todo Israel quebrou igualmente. Or as Adam, meaning all humanity, has broken the covenant, Ou Adão, significando toda a humanidade, quebrou a aliança, assim também Israel. so Israel has broken the covenant. Israel, de igual modo, quebrou a aliança. But in either case, there is a breaking of the covenant by the totality of humanity. Em qualquer forma, o texto diz que houve uma quebra de aliança por toda a humanidade. And that takes us back to creation. Isso nos faz ir de volta à criação. Now, there's another aspect of this question that can be considered. Tem um outro aspecto dessa questão que pode ser considerado aqui. If you say it walks like a chicken Se você diz, por exemplo, que alguém anda igual uma galinha and it clucks like a chicken, e fala como uma galinha, then it's a chicken. então é uma galinha. And if it has all the elements of a covenant, Se tem alguns elementos da aliança, no matter what you call it, it is a covenant. não importa o que você chama, é uma aliança. So what kind of relationship do we have between Adam and God at creation? Quais são os elementos que nós temos nesse relacionamento de Deus We com have Adão? defined a covenant as an interpersonal bond Nós temos definido a aliança como um vínculo interpessoal, established by a verbalized communication. estabelecido por uma afirmação que foi verbalizada. And this interpersonal bond is between God and human beings. E essa em relação interpessoal, esse vínculo foi entre Deus e seres humanos. Certainly that's what we have in the case of Genesis 1 and 2. Certamente é isso que nós encontramos em Gênesis 1 e God 2. spoke to Adam Deus falou com Adão, and laid out the responsibilities that he had deixou claras as responsabilidades que ele tinha to multiply, to subdue the earth, de multiplicar e encher a terra, to fill it, enchê-la. right? Furthermore, it is a bond of life and death. Além disso, é um vínculo de vida e morte. God did not enter into a casual relationship with Adam. Deus não entrou num relacionamento casual com Adão e Eva. There is no bloodshed Não houve derramamento de sangue in the original covenant relationship, na aliança com eles originalmente, but the substance is there. mas a substância disso estava lá.
Adam and Eve are in a life and death relationship Adão e Eva estavam, sim, num relacionamento de vida e morte com Deus, with Almighty God. com o Deus Todo-Poderoso. And this bond of life and death is sovereignly administered. E esse vínculo de vida e morte, ele é administrado soberanamente. That's the third aspect of God's covenants with people. Esse é o terceiro aspecto da aliança de Deus com as pessoas. Adam and Eve, they didn't sit down on at a bargain table with God Adão e Eva, eles não sentaram lá numa mesa para fazer uma negociata com Deus. and say, well, we don't mind eating of all the trees of the garden, Dizem, nós não importamos de comer de todas as árvores do but jardim. we don't like the responsibility of having to keep up with the garden. Mas nós não... ele disse, eu não importo até de cuidar, de não comer das árvores, mas eu não estou gostando da responsabilidade de ter que cultivar o jardim. No, there was no bargaining. Então não houve essa barganha entre Deus e o casal. God sovereignly instituted the terms of this original covenant. Deus, ele administrou soberanamente cada um dos termos dessa aliança. So, if it talks like a covenant and walks like a covenant, then it is a covenant. Então, se fala-se como aliança, que anda como aliança, então deve ser uma aliança. If all the elements that basically constitute a covenant are present, then it is a covenant. Se todos os elementos que constituem uma aliança estão presentes, então é uma aliança. So it would seem quite legitimate to speak of the covenant of creation. Então, eu acho legítimo por falar, então, em termos de uma aliança da criação. Now, in this covenant of creation, we can speak of the broader aspects of this covenant. Então, vamos falar aqui, por exemplo, dos aspectos mais amplos dessa aliança, Which we may call the creational ordinances. que nós podemos chamar aqui das could- ordenanças, né, da criação. You could use the word laws, but ordinances seems more appropriate. Você pode usar o termo as leis, mas eu acho que a palavra ordenanças são mais apropriadas. These are broad directives that God has given for humanity at the time of its creation. São instruções mais amplas que Deus deu ao primeiro casal no momento da criação. Now, the focal aspect is a particular point O aspecto focal, todavia, é um ponto mais particular, at which Adam is given a very specific responsibility. onde Adão, ele recebeu uma responsabilidade muito pontual. You shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. And the diagram here now, it's no longer a lazy V, E o diagrama aqui, vocês estão vendo, não é mais um V preguiçoso, but the arrangement here is to emphasize the fact that ultimately everything hinges on this focal moment. mas a ideia aqui é a seguinte: o V está em pé para que tudo dependa em cima desse ponto focal. If Adam breaks this one commandment, then the whole covenant falls. Se Adão quebrar esse único aspecto focal, então toda a aliança ela cai. Now, we need to recognize that if Adam breaks any of these covenantal responsibilities, the covenant also will fall. Nós também temos que lembrar que se Adão quebrasse qualquer um daqueles outros elementos ali, a aliança também cairia. But there is a particular emphasis on the focal aspect of this Mas covenant. há uma ênfase particular nesse aspecto aí que é o foco. Now, let's look at these three broader aspects of the creational covenant. Vamos dar uma olhada nesses três aspectos mais amplos aí da aliança da criação. And just a few phrases, Algumas frases, just a few words. algumas poucas palavras. Everything that is the responsibility of human beings is described in these few phrases. Todas as coisas que são as responsabilidades dos seres humanos estão aí nessas pequenas palavras. Even until today, these three creational ordinances describe everything that is involved in human life. Até os dias de hoje, essas três palavrinhas aí acabam resumindo tudo o que a existência humana hoje ela se ocupa. The great consistent failure of man is to live these creational ordinances in submission to Almighty God, the Creator.
O sucesso, a falha de um ser humano consiste dele conseguir seguir essas linhas aí diante de Deus. And the first of these is the Sabbath. E o primeiro deles, então, é a questão do sábado. If you look at Genesis chapter 2, verse 2. Veja em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Genesis 2, verse 2. Gênesis 2, 2. Verse 1. So the heavens and the earth were completed in all their vast array. Genesis 2, verse 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. On the seventh day, God had finished the work he had been doing. E havendo Deus determinado do dia sétimo a sua obra, So on the seventh day, he rested from all his work. e descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. And God blessed the Sabbath day and made it holy, E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, because on it he rested from all the work of creating that Porque- he had done. porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. God put a blessing on the Sabbath day. Deus colocou então uma bênção no dia sétimo. He did not bless it for his own sake, Ele não abençoou por causa dele, but he blessed it for the sake of humanity. mas ele abençoou por causa da humanidade. And he sanctified this day. E ele santificou esse dia. He made it holy. Ele fez o dia santo. Now, holy means it's set apart and consecrated, so it's not to be treated as something common. Não, vocês sabem que santo significa separado para um propósito, então não deve ser usado para qualquer razão. You speak of holy matrimony? Yes, holy matrimony. Então, nós falamos, por exemplo, como o In santo casamento. in holy matrimony, a woman is set aside for a particular man, and a man is set aside for a particular woman. Significa, quando você usa a expressão santo matrimônio, quer dizer que a esposa foi separada para o marido e vice-versa, o marido separado para a esposa. These are not common people anymore. Eles não são mais pessoas comuns. Not that they should ever be treated as common, Não que eles jamais tivessem que ser tratados como pessoas comuns, the man or the woman, nem o homem nem a mulher, but once they're in the marriage relationship, they are holy, consecrated to one another. mas uma vez que eles se entraram no santo matrimônio, eles são separados um para o outro. In the same way, God consecrated one day in seven and said, this is a holy day, not to be treated as common. Da mesma maneira, Deus então, quando criou o sábado e o abençoou e o santificou, ele disse, esse dia é especial, eu não quero que seja tratado como os outros. Later in the commandments, we learn 6 days you shall labor and do all your work. Posteriormente, a gente fica sabendo que em 6 dias você vai poder fazer todo o seu trabalho. But the seventh day is a Sabbath of the Lord your God. Mas o dia sétimo é o dia do sábado do Senhor. It's consecrated, set apart to Ele Him. foi consagrado, ele foi colocado à parte para esse fim. Now, we need to understand that these creational ordinances are built into the very framework and structure of reality. Precisamos entender que essas ordenanças, então, elas foram criadas e elaboradas com base nas realidades da criação. It's like the law of gravity. É como, por exemplo, a lei da gravidade. Everywhere in Sao Paulo, I see these very tall buildings. Todo lugar que eu estou andando aqui em São Paulo, eu vejo esses prédios muito altos. Go up to one of the very top of one of those buildings Suba em um desses, dos mais altos que você vir. and say, I'm going to break the law of gravity. E pense, eu vou quebrar a lei da gravidade hoje. And you jump. E você pula. Do you break the law of gravity? Você vai conseguir quebrar a lei da gravidade? You don't break the law of gravity. Você não consegue quebrar a lei da The gravidade. law of gravity breaks you. É a lei da gravidade que vai quebrar você. And you say, I'm going to break the Sabbath. Então, de igual forma, você pode dizer, eu vou quebrar o sábado. You're not going to break the Sabbath. Você não vai conseguir quebrar o The sábado. Sabbath is going to break you. O sábado que vai acabar arrebentando com você. Now, I do not have scientific manifestation of evidence, Eu não tenho aqui manifestações científicas disso, but it's my understanding that man is most productive when he works a cycle of 6 days of work and then a day of rest.
Mas eu acho ainda que o ser humano, ele é mais produtivo quando ele trabalha 6 dias e ele tira um dia para descansar. During the French Revolution, they Durante- said we're getting rid of everything that has found in the Bible. Durante a Revolução Francesa, eles tentaram se livrar de tudo que havia na Bíblia. So we're going to have a 10-day work week. Então, eles decidiram, nós vamos ter uma semana com 10 dias. That didn't last very long. Não durou muito tempo. What happened? O que aconteceu? Man is built into humanity is this principle of the Sabbath. Que o ser humano, ele foi construído nesse princípio com o sábado. Watch out, you workaholics. Então, cuidado aí, esse pessoal que é viciado em trabalho. It will catch up with you. Um dia você vai ser pego aí pelo excesso de trabalho. You're going to shorten your life, almost certainly. Você vai abreviar a sua vida, com certeza. You're going to be more productive if you recognize the order that God has put in creation. Você vai ser bem mais produtivo se você reconhecer a ordem estabelecida por Deus na And criação. that one day of consecration is not for your own self-satisfaction. E um dia para a consagração não é para a sua própria It is satisfação. consecrated to God. É consagrado a Deus. You know, these days, some churches are saying, well, we've got to move with the times. Algumas igrejas hoje em dia têm dito, nós temos que acompanhar os novos tempos. So we'll have our worship service on Saturday night, Então nós vamos ter o nosso culto sábado à noite. and people will be free to do whatever they want to do. They can go fishing, they can go out on their yacht. E aí no domingo as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Podem ir pescar, viajar no barco delas. They can spend the day on the golf club, in the golf course, Pode passar o dia inteiro jogando golfe. or do whatever they want to Ou do. fazer o que eles quiserem. Nah, that's not God's purpose. Isso aí não é o propósito de Deus. God, 6 days you shall labor, A propósito é 6 dias você trabalhará. and that 6 days you shall labor, Em 6 dias você vai fazer todo o seu trabalho. not 5, not 4.5, but 6. Não 5, não 4,5, mas 6. That doesn't mean that you have to be in the office or at the factory for 6 days. Não significa que você tem que estar no seu trabalho, na fábrica onde você trabalha, os 6 dias corridos. But if you're going to follow the creational order, you're going to devote 6 days to be productive to the glory of God Mas in whatever you do. Significa que você vai usar 6 dias da sua semana para ser uma pessoa produtiva para a glória de Deus. And the 7th day E is o going dia- to be consecrated to the Lord. E o dia do sábado, então, será consagrado ao Senhor. 24 hours of consecration 24 horas de consagração to the service and worship of the Lord. para o culto e adoração do Senhor. Now, it's very interesting. Some will say, well, that was for the Old Testament. É interessante, mas algumas pessoas vão dizer, mas isso aí é coisa para o Antigo Testamento. That doesn't apply to Christians today. Isso não aplica-se diretamente a cristãos hoje. Some will say, really only 9 of the 10 commandments are repeated in the New Testament. Alguns dizem, olha, geralmente 9 dos 10 mandamentos são os mais repetidos durante o You Antigo can't Testamento. find the 4th commandment in the New Testament, and therefore it's not binding on us today. Você não encontra, por exemplo, o 4º mandamento no Novo Testamento, logo você não pode aplicá-lo para as nossas vidas hoje. Well, notice just a couple of considerations. Observe algumas coisas aqui, algumas The considerações. reason given for the Sabbath. As razões dadas para o sábado. Exodus chapter 20, Êxodo capítulo 20. what is the reason that God gives the Sabbath? Qual é a razão que Deus oferece para o sábado? Exodus chapter 20, verses 8 through 11. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 8 até 11. 6 days you shall labor and do all your work. Verse 9, 6 days you shall labor and 6 do dias all your work. trabalharás e farás toda a tua obra. Verse 11 explains why. E o verso 11 explica por quê. For in 6 days the Lord made the heavens and earth, the sea and all that in them is, but he rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo em que neles há, e ao 7º dia o Senhor descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado
e o You're santificou. made in the likeness and image of God. Vocês foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. And one of the ways in which you manifest that being created in the image of God is to have a pattern of labor and worship that corresponds to the Lord's work and rest. Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Uma das maneiras de nós afirmarmos essa semelhança é trabalhar e descansar no mesmo padrão e paradigma que Deus estabeleceu para Ele mesmo. Now there is a second giving of the Ten Commandments. Então, há uma segunda vez em que os 10 mandamentos foram apresentados. In Exodus 20, that's at Mount Sinai. Êxodo 20 foi no Monte Sinai. Now in Deuteronomy, we're 40 years later, E em Deuteronômio, 40 anos depois, just before Israel is to go into the land of promise. logo antes de o povo entrar na terra prometida. And why is Deuteronomy called Deuteronomy? E por que aqui Deuteronômio é chamado Deuteronômio? Deutero is second, Deutero é segundo Nomos is law. e nomos é lei. So in Deuteronomy you have the second giving of the law. Então no livro de Deuteronômio você tem a that's found- segunda vez que a lei ela é apresentada, ela é dada. In Deuteronomy chapter 5. Então Deuteronômio capítulo 5, And here you do not have 9 commandments E aqui? or 11 commandments, you have 10 commandments. e aqui, por exemplo, na segunda vez você não tem 9 mandamentos ou 11, você tem 10 novamente. The fourth commandment is in Deuteronomy 5 verse 12. Capítulo Deuteronômio 5, versículo 12. Observe the Sabbath day by keeping it holy as the Lord your God has commanded you. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. But now verse 15 gives the reason. E no verso 15 ele apresenta a razão. Why are you to keep the Sabbath day? Por que você tem que guardar o dia do sábado? It's different than the book of Exodus. A justificativa é diferente da que foi apresentada em Êxodo. What's the reason? Qual é a razão? Not creation. Não é mais a criação agora? Someone speak out. What is the reason? Alguém fala. Pode falar. Deuteronomy chapter 5 verse 15. Deuteronômio 5, versículo 15. What is it? O que é? Redemption. Redemption. Right. Redemption. Isso, a redenção. Two great actions of God in human experience. Duas grandes manifestações de Deus na experiência humana. Creation, Criação redemption. e redenção. Creation and redemption. Criação e redenção. Remember that you were slaves in Egypt, and the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and outstretched arm. Porque te lembrarás que foste servo do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Therefore the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Not only because of creation, Não apenas por causa da criação, but also because of redemption. mas também por causa da And redenção. that redemption stretches into the New Testament. E essa redenção acaba espichando até o período do Novo Testamento. Now, a few years ago, there were some very high-powered evangelical scholars who combined to write a book on the Sabbath. Teve uma época aí uns evangelistas assim super engajados que resolveram escrever um livro sobre a questão do sábado. And one of their statements was, that came up several times, if you could just establish that the Sabbath was a creational ordinance, then it would be binding for us in the New Testament as well as the Old Testament. E uma das afirmações que sempre aparecia nesse projeto desse pessoal era o seguinte: se você conseguir provar que o sábado ele foi ordenado na criação, então ele terá validade para nós hoje. It would seem clear enough that Genesis chapter 1 or chapter 2 establishes that it is a creational ordinance. E para mim ficaria claro então que a criação como estabelecida em Gênesis 1 e 2 deixaram claro que
que o sábado é uma ordenança. But look at Mark chapter 2, verse 27. Mas olhe em Marcos no capítulo 2, no versículo 27. And notice the teaching of our Lord Jesus. E veja o ensinamento do nosso Senhor Jesus. The argument is made that the Sabbath was really something for Israel. O argumento é de que o sábado não foi uma coisa feita somente para Israel. And so it's not something that is binding for the church of today. E de modo que não seria uma coisa aplicável para a igreja hoje. But notice what Jesus says Olha o que about the Jesus Sabbath. diz. Mark chapter 2, verse 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Então, sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Now he is freeing Israel from the excessive laws that were being imposed on Israel by the Pharisees. Então, Jesus está aqui libertando o povo das leis excessivas criadas pelos fariseus. I had a colleague who went to Israel to study Hebrew, Eu tenho um colega que ele foi para Israel uma vez para estudar hebraico, and he stayed on a Jewish kibbutz, e ele ficou se hospedado lá num kibbutz judeu. and he had a Jewish roommate, Ele tinha um colega de quarto que era judeu, and the roommate was on the top bunk and he was on the bottom bunk. e esse colega de quarto dele estava na parte de cima do beliche e ele estava na parte de baixo. And my colleague came in one evening after dark, and the light was shining right in the eyes of this Jewish person who was on the top bunk. E esse meu amigo um dia chegou no quarto e o amigo dele estava deitado e a luz estava bem na cara dele, a luz estava acesa. And he said, would you please turn off the lights for me? E ele pediu: será que você podia desligar a luz para mim? You see, I would be breaking the Sabbath if I did the light switch like this. E o cara não queria apagar a luz porque senão ele ia quebrar o sábado, né? Fazer o esforço de apagar a luz. That's what Jesus was trying to free. É isso que Jesus estava tentando libertar o povo. But notice carefully the phrase that he makes on the positive side. Mas note bem a afirmação que ele faz aqui no lado He positivo. does not say the Sabbath was commanded for Israel. Ele não diz que o sábado ele foi ordenado para Israel. What does he say? O que é que ele diz? He says the Sabbath came into being. Ele diz que o sábado veio à existência, Egenata, that is, was created. ele foi criado. The Sabbath came into being for anthropos, O sábado veio para o antropos. for the sake of anthropos, for the sake of humanity, the Sabbath came into being. Então o sábado veio por causa do ser humano, por causa da humanidade. Your life is going to be so much more blessed Sua vida ela vai ser muito mais abençoada if you grasp this idea of the principle of the creational ordinance of the Sabbath. se você assimilar essa ideia da ordenança do sábado desde a criação. Now, of course, there's another question. Lógico, tem outra pergunta aqui. What are we doing taking our Sabbath on the first day of the week, Por que nós estamos então guardando o sábado no primeiro dia da semana then on the seventh day of the week? e ao invés do sétimo dia? Wasn't it 6 days followed by rest? Não eram 6 dias seguidos pelo descanso? Why do we start with rest and then work out of that context? Por que então que a gente começa o primeiro dia da semana com descanso e trabalha os outros 6? Well, if you're taking notes, I would suggest you write down this little Se phrase. você tem o costume de anotar, eu sugiro que você anote o que eu vou falar agora. The resurrection of Jesus Christ, A ressurreição de Jesus Cristo, the resurrection of Jesus Christ ressurreição de Jesus Cristo is an event é um evento as significant as tão significante quanto the creation of the world. a criação do mundo. Let's do that again. Vamos. The resurrection of Christ Então, repetir, a ressurreição de Cristo is an event é um evento as significant as tão significante the quanto creation of the world. a criação do mundo. Why is that? Por quê?
Because Jesus' resurrection is the first fruits of the new creation. Porque a ressurreição de Cristo são as primícias da nova criação. He has a different kind of body. Ele tem um corpo diferente. He can eat, he can be touched, he can be seen, Ele pode comer, ele pode ser tocado, ele but pode he can ver. appear in a room that is locked, Ele pode aparecer dentro de and then he cômodo can que é trancado e de repente disappear sumir. instantly. It's a new kind of existence. É um novo tipo de existência. Now, if we think about the pattern of the Sabbath, Se a gente pensar sobre o paradigma então do sábado, in the Old Testament, no Antigo Testamento, we have work, 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 rest. nós temos trabalho, 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 Bom. trabalho, descanso. The whole perspective of the Old Testament is looking forward to the rest that is coming. Toda a perspectiva do Antigo Testamento está antecipando, olhando adiante o descanso. But in the New Testament, Mas no Novo Testamento, we start with the rest nós começamos com o descanso, because Christ is risen from the dead. porque Deus ressuscitou dos And we mortos. have, out of Cristo. that renewed strength of rest, we work, 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 work. E depois do descanso, a gente já com o vigor renovado, a gente trabalha, 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 trabalha. It's a whole new perspective in the New Testament. É uma perspectiva totalmente nova no Novo Testamento. And if you read through the New Testament and notice the appearances of Jesus E se você ler no Novo Testamento, olhando as aparições de and the Cristo worship practices of the New Testament church, e as práticas de adoração da igreja neotestamentária, 7 times, 7 vezes, either Jesus appears to his disciples on the first day of the week, ou Jesus apareceu para os seus discípulos no or primeiro dia da semana, the Christians are assembling for worship on the first day of the week. ou os cristãos estão reunidos para o culto no primeiro dia da After semana. the resurrection of Jesus Christ, there is not one instance of the people of God assembling for their worship on the 7th day of the week. Após a ressurreição de Cristo, não há uma única passagem dizendo que o povo de Deus se reunia para adoração no dia de sábado. Jesus rose on the first day. Jesus ressuscitou no primeiro dia. Jesus met with his assembled disciples on the first day. Jesus encontrou-se com seus discípulos reunidos no primeiro dia da semana. And then Jesus waited for one full week. You remember Thomas and No. his doubt? Jesus Why didn't Jesus appear at prayer meeting on Wednesday night? Come again. Why did Jesus not appear at prayer meeting on Wednesday night? Jesus então aguardou, vocês se lembram, ele esperou uma semana para aquela situação lá com Tomé que não acreditava. Por que ele esperou uma semana para? Because he was setting the pattern. Porque ele estava criando um The paradigma, pattern of New Covenant worship. um modelo para o novo estabelecimento do dia de adoração. Paul writes to the Corinthians and says, let all the offerings be gathered on the first day of the week, as I have told the Galatian churches. Paulo diz que, olha, as ofertas devem ser todas trazidas no primeiro dia da semana, como eu disse às igrejas da Galácia. The book of Revelation, John the apostle says, I was in the Spirit on what? Lord's João no Day. Apocalipse fala que eu estava em espírito quando? The Lord's Day. No dia do Senhor. Now, what is the Lord's Day? Qual que é o dia do Senhor? Well, it's the day in which Jesus showed his lordship over all creation by rising from the dead. É o dia que o Senhor Jesus mostrou toda a sua glória ressuscitando dos That mortos. is the pattern. Então, esse é o paradigma. 7 times, 7 different places. 7 vezes, 7 lugares Jesus diferentes. appears, the disciples worship on the first day of the week. Jesus aparece e os discípulos Because- adoram no primeiro dia da semana. Because the resurrection of Christ is an event as significant as the creation of the world. Porque a ressurreição de Cristo é um evento tão significante quanto a Still the criação. pattern of 1 and 7. Still the pattern of 1 and O 7. mesmo padrão ainda de 7. But now the first day rather than the last day of the week. Mas agora o primeiro dia se tornou agora o último dia. Now let's look at the second creational ordinance, the ordinance of marriage. Vamos olhar agora nessa outra ordenança da criação, o There's a casamento.
little phrase in Genesis chapter 2, verse 24. Há uma pequena frase em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Two words in the original language, ezer kenegdo, Duas palavras no original hebraico. a helper Ezer. corresponding to him. Ezer kenegdo. Ezer conegdo. It is not good that man shall be alone. I shall make ezer kenegdo, a helper corresponding to him. Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 99% of marriage problems would be resolved if couples would just grasp those two words, a helper corresponding to him. 99% dos problemas de casamento seriam resolvidos se houvesse uma compreensão correta dessas duas palavras. Yes, Uma ajudadora que seja correspondente. Uma ajuda que seja correspondente. there is an order in the marriage relationship. Sim, então tem uma ordem no relacionamento do casamento. The man is the head of the marriage relationship. O homem é o cabeça nesse relacionamento. The woman is created to be the helper to the man. A mulher é criada para ser a ajudadora do homem, But she is a helper corresponding to him. mas ela é uma ajudadora correspondente a ele. She is equal to him in every way in her person. Ela é igual a ele em todos os meios na sua pessoa. Specifically indicated that the man and the woman were made in the image of God. Especificamente no fato de que tanto o homem e a mulher foram criados segundo The a imagem woman de Deus. is in no way less in the image of God than the man. A mulher não é de forma alguma com a menor imagem de Deus. She has equal value as the man. Ela tem valor igual como o homem. In Africa, there has been a long tradition of the suppression of women. Eu sei que tem uma longa tradição de suprimir a mulher. The husband is only hurting himself when he tries to push down the woman. O homem acaba só prejudicando ele mesmo quando ele suprime a mulher. Instead, he should do everything to see that she realizes her full potential as one made in the likeness and image of God. Pelo contrário, ele deveria estar se empenhando para fazer com que ela entendesse e visse todas as maneiras que ela pode ser essa correspondente no reino de Deus. In that way, she will be the greatest help to him. E dessa maneira, ela será então uma grande auxiliadora. And they shall be one flesh. E eles serão uma só carne. Jesus adds one little word in Mark chapter 10, verses 7 and 8. Jesus fala uma palavrinha muito rápido em Marcos 7. The two shall be one. Os dois serão um. The two and only two, Os dois e somente dois, male and female. macho e fêmea. It's very obvious. God did not make a second man and bring him to Adam. Parece óbvio, mas Deus não fez um segundo homem e trouxe God para made Adão. a woman and brought her to the man. Ele fez uma mulher e trouxe-a até Adão. So God was the best man at the first wedding in this world. Então, Adão, ele era o And as God blesses, padrinho, né, no casamento de Adão e Eva. as I'm sure so many of you could testify, that woman to whom I am married, God especially made for me. Para lembrar que quando Adão trouxe, Deus trouxe então, ele sabia, aquela mulher foi especialmente feita para mim. And of course, it is the man's responsibility to do everything so that the woman realizes her full potential as one made in the likeness and image of God. E é também responsabilidade do homem criar todos os meios e as condições para que a mulher entenda o seu papel como alguém feita à imagem e à semelhança de Deus. But polygamy violates the creational order. Então, poligamia viola essa lei de Deus. Homosexuality violates the creational order. O homossexualismo viola as leis de Deus. Adultery violates the creational order. Adultério viola essas leis de Deus. Divorce, except under very carefully ordered circumstances by the teaching of Jesus and Paul, is a violation of the creational order. Divórcio, exceto em situações muito específicas, conforme os comentários de Jesus e do apóstolo Paulo, também violam a lei de Deus.
That which God has brought together, let not man put asunder. O que Deus uniu, não separe o homem. And this crazy world in which we live today. E esse mundo louco que nós vivemos hoje, You keep waiting for someone is going to finally wake up and be sensible. às vezes a gente pensa, não é possível, alguém um dia vai acordar e entrar no senso novamente. I hope you haven't gone as far as we have in the USA and in Great Britain. Eu espero que vocês aqui não estejam tão decadentes como nós estamos lá nos Estados Unidos e no Reino Unido. If a child has to decide whether they are male or female. Uma criança, por exemplo, ela tem que decidir se ela quer ser o sexo masculino ou feminino. And doctors are prepared to help a young child to realize what they think they are. E os médicos, então, eles já estão preparados para ajudar uma criança a decidir o que ela quer ser. But from the beginning it was not so. Mas no começo não era assim. Your fullest joy and realization of service to Christ and his people will be found in following the order of creation. O meio de você encontrar a plenitude da satisfação é você seguir a ordem da criação. Now we could go aside and talk about singleness and the appropriateness of singleness in the ordering of God. Nós podemos também falar daqueles que ficam sem se casar como parte também da ordem de Deus. But just remember that it's the creational order that God has established in Mas marriage. essa é a ordem estabelecida por Deus na criação. Now the third creational ordinance is labor. E a terceira ordenança da criação, então, é o trabalho. Here you have what is the cultural mandate. É isso que às vezes você já deve ter ouvido como o mandato cultural. Subdue the earth. Subjugue a terra. That's all, just one little phrase in Genesis. É apenas uma pequena frase em Gênesis. Multiply and replenish the earth and subdue it. Multiplique-se, encha a terra e subjugue-a. That little phrase. É uma pequena frase. You find the justification for all scientific efforts to understand the world in which we live. Você encontra aí a justificativa para todo o esforço científico de entender o mundo em que vivemos. To harness the energies that enable us to go out into space. Nos dá energia e ânimo para ir fora do espaço. But let's not be so foolish as to think that our great hope is that somewhere out there is life. And somehow that life out there will save us. Mas não vamos ser tolos ao ponto de achar que em algum lugar no espaço há vida e aquela vida pode nos salvar. No, we want to subdue the earth to the glory of God. Não, nós temos que subjugar a terra para a glória de Deus. In the context in which God has made us. E no contexto no qual Deus nos fez. In one of the earliest writings of the New Testament, Num dos escritos mais primitivos do Novo Testamento, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, Paul is very specific about the continuing significance of the creational ordinance of work. Paulo é bem específico em enfatizar a continuidade da ordem criada por Deus na criação. It's a rather straightforward statement. É uma afirmação ilustrativamente clara. I hear that there are people that are lazy among you. E ele diz, eu estou ficando sabendo que tem gente preguiçosa e vadia no meio de vocês. He that will not work, let him not eat. Aquele que não trabalhar, não come. That's a pretty abrupt statement. É uma afirmação bastante curta e grossa, não é? But it's underscoring the fact that labor with a certain consistency Mas isso está realmente passando uma linha para dizer que o trabalho com uma certa consistência is what God expects of all human beings. é o que Deus espera de todos os seres humanos. Now there are many different problems that are arising in our culture today. Eu sei que tem muitos problemas que surgem na nossa cultura hoje. Many people are very willing and ready to work. Muitas pessoas estão muito prontas e desejosas de trabalhar. I understand your mayor has made an offer of work for certain people that are out on the streets. Eu fiquei sabendo que o prefeito de vocês aqui ofereceu trabalho para esses mendigos de rua. And some people have accepted that offer and some people have rejected E that alguns offer. desses mendigos aceitaram a oferta, outros não. But the creational goal is labor.
Mas o objetivo, o alvo da criação é trabalho. And that purpose is to subdue the earth to the glory of God. E a finalidade é de subjugar a terra para a glória de Deus. So these are the creational ordinances. Então, essas são as 3 ordenanças da criação. Basically, all of human life is summarized in these 3 realms. Então, praticamente toda a existência humana, ela é resumida nessas 3 ordenanças. Try and see if you can come up something that is not included in one of these 3. Faça o teste, procure você e veja se todas as experiências humanas não podem, de certa maneira, ser encaixadas nessas 3. Now, what is this focal aspect? E o que é, então, esse aspecto focal? You may eat of all the trees of the garden, Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, but of that tree in the middle of the garden, the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. vocês podem comer de todas as árvores, mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. For in the day you eat of that tree, you shall surely die. Porque no dia em que vocês comerem, vocês certamente morrerão. What is this? O que é isso? Adam and Eve, they look at the tree. Adão e Eva olharam na árvore The tree looks like it has fruit that is good to eat. e olharam, ó, o fruto aí parece excelente para comer. So why shouldn't they eat? Por que é que eles não podem ser comidos? The only thing they have to go on is that God said, do not eat. A única explicação que eles tinham era essa, porque Deus falou que não era para comer. This was the ultimate test of the covenant. Esse aí é o teste mais importante da aliança. Obedience for the sake of obedience. Obediência por causa da obediência mesmo. Adam and Eve were told to understand that they were creatures and God was the creator. Adão e Eva, eles foram criados com essa percepção de que eles eram criaturas e que Deus era o Criador. Their responsibility was to do what God said because God said it. E a responsabilidade deles era fazer, porque Deus, sendo o Criador, Ele disse que era para ser feito daquela maneira. That did not mean they were to live irrational lives, Não significa que eles deviam viver uma vida de forma irracional, but at certain points they were called upon to obey because God said obey. mas chega um ponto em que eles foram desafiados a obedecer, porque Deus disse que era para ser assim. And that's where man failed the test. E é exatamente aí que o ser humano ele falhou no teste. That tree of the knowledge of good and evil was a tree of their deciding to determine for themselves what was good and what was evil. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore que dava a possibilidade a eles de determinar o que era bom e o que era mal. Is not that the source of so much of the confusion of the world in which we live? Não é que aquela árvore é a fonte de praticamente toda a confusão no mundo em que nós vivemos hoje. Where do wars come from? De onde que as guerras vêm? They come from a nation's desire to have more material things and to grasp and to take them. Vem do desejo de nações quererem ter mais do que elas têm e ir tomar as coisas dos outros. And how was man ultimately to be redeemed once he had sinned? E como é que o homem é para ser redimido uma vez que ele pecou? Someone must come forward as the second Adam, Alguém tem que vir como um segundo Adão and someone must obey where Adam failed to e obey. alguém tem que obedecer no lugar daquele que desobedeceu. And that is exactly what Jesus Christ did. E isso foi exatamente o que Jesus Cristo fez. He was obedient unto death, Ele foi obediente até a morte, even the death of the cross, ainda que seja a morte na cruz, and so he can be our Savior. a fim de que ele pudesse ser o nosso Where Salvador. Adam failed, Onde Adão falhou, Jesus Christ succeeded. Jesus ele foi bem sucedido. Now, we can go next to the next covenant, Vamos passar para a próxima aliança, the covenant of redemption. a aliança da redenção. If you read the Westminster Confession of Faith, you see how much emphasis is laid on the grace of God. Se você lê a confissão de fé do Westminster, você vai ver quanta ênfase eles colocam na graça de Deus. God entered into a second covenant, Deus entra numa segunda aliança, the covenant of grace. a aliança da graça.
Now, we call this the covenant of creation, but that's the same as the covenant of works. A gente chama isso da aliança da criação, mas é a mesma coisa que a The aliança, covenant of redemption is the same as the covenant of grace. a aliança da redenção é a mesma coisa que a aliança da graça, o pacto da graça. And let's look at this covenant of grace. Vamos dar uma olhada nesse pacto da graça. Now, from the very beginning, it's absolutely critical to make a distinction between the covenant of works and a covenant of grace. Já do começo é importante a gente fazer uma distinção bem clara entre a aliança das obras, o pacto das obras e o pacto da graça. What is a covenant of works? O que é um pacto das obras? A covenant of works is one in which there is no provision for blessing in the event of disobedience. Significa que não há nenhuma bênção se não houver a obediência, God did not say to Adam, se não houver a desobediência. "You shall not eat of this tree." Deus disse, você não poderá comer dessa árvore. But if you do, don't worry about it. Mas se você comer, não preocupe com isso. We'll work out something. Nós vamos arranjar um jeito de consertar isso. No. Não foi isso? In the day you eat, you shall surely die. No dia em que você comer, certamente você morrerá. The language of the Old Testament has a special way of emphasizing something. A linguagem do Antigo Testamento parece que tem um jeito bem jeitoso de enfatizar algumas It coisas. says, dying, you shall die. Ele diz literalmente, morrer, vocês certamente morrerão. So a covenant of works is one in which there is no provision for blessing in the event of disobedience. Então, no pacto das obras, não tem jeito de ser abençoado caso haja desobediência. A covenant of grace is blessing despite demerit. No pacto da graça, aí já é a bênção apesar do demérito. In the covenant of grace, there is the presumption that there is already a violation before the Lord. No pacto da graça já há essa expectativa de que houve uma desobediência. There is no merit whatsoever on the people receiving a covenant of grace. Não há mérito qualquer na pessoa que está recebendo. There is blessing despite demerit. Então, a bênção apesar do demérito. Now, this is jumping ahead a little bit, but this is very, very important. Isso aqui está pulando um pouco o assunto adiante, mas isso é muito importante. In understanding dispensationalism in relation to covenant theology. Entender a aliança, a teologia da aliança em relação ao dispensacionalismo. Is the Mosaic covenant a covenant of works or a covenant of grace? A aliança mosaica é uma aliança, é um pacto da graça ou um pacto das obras? What would you say? Shall we run this democratically? Vamos resolver isso de forma democrática? You know, democratically, we can decide by a majority vote. Sabe, na democracia a gente decide pela maioria que How vota. many would say that the covenant that God made with Moses is a covenant of works? Quantos diriam que a aliança que Deus fez com Moisés é um pacto das obras? Levante a mão. And how many would say that it is a covenant of grace? E quantos diriam que é um pacto da graça? Well, there's a few more votes in that way. Um pouco mais de votos aqui But desse it lado. is a greatly misunderstood concept. Mas é um conceito muito mal entendido. The fact that law is emphasized in the Mosaic covenant O fato de a lei ser enfatizada no pacto com does Moisés not make it a covenant of works, não faz disso um pacto das obras. because the law is present in all God's covenants. Porque a lei está presente em todos os pactos de Deus. And included in the laws of Moses E incluído nas leis de Moisés is the sacrificial system. está o sistema sacrificial. What is the sacrificial O system? que é o sistema sacrificial? It is a system by which a person who has broken the covenant É um sistema por meio do qual uma pessoa que quebrou a aliança can be forgiven and restored. pode ser perdoada e restaurada. In the covenant with Moses, would you say there's no provision for blessing in the event of disobedience? No pacto com Moisés, você diria que não há de jeito nenhum a provisão de bênçãos quando houver desobediência? What is the meaning of the Passover lamb? Qual que é o significado do cordeiro pascal? They deserve death, Eles merecem morte,
but they are delivered from death by the Mas- blood of the Passover lamb. Mas eles foram libertados da morte por meio do What is the sangue do meaning of the Cordeiro serpent Pascal. on the pole in the Right. desert? Qual é o significado da serpente de bronze levantada? If any Israelite is bitten by the fiery snake, they Todos look os to israelitas this que foram serpent on the picados pelas pole, they shall serpentes be healed. olhassem para aquela serpente de bronze e seriam The curados. whole of the sacrificial system is a manifestation of blessing despite demerit. Então todo o sistema sacrificial é uma demonstração de bênção sendo otorgada apesar do demérito. So once this is understood, you can see that the covenants are naturally flowing from one to the other. Então quando você entende dessa maneira, você começa a perceber que as alianças, na verdade, elas estão fluindo uma de dentro da outra. The Abrahamic covenant naturally flows into the covenant with Moses. O pacto com Abraão, ele flui naturalmente para o pacto com Moisés. And the covenant with Moses naturally flows into the covenant with David. E o pacto com Moisés flui também naturalmente para o pacto com Davi. Now, let's look a little bit further at this covenant, this covenant of redemption. Vamos dar uma olhadinha mais adiante no pacto. There were three redenção. persons involved: Satan, the woman, and the man. São três pessoas envolvidas aí: Satanás, a mulher e o homem. And God speaks to each one of those three. E Deus fala com cada um desses três. The words that bring judgment for the violation of the covenant of creation A palavra de Deus que traz aí a sentença por causa da violação are the same words that introduce the covenant of redemption. são as mesmas palavras que introduzem a aliança da redenção. So the first word that God speaks is to Satan because he was the first to violate God's law. A primeira palavra é dirigida a Satanás porque ele é a primeira pessoa que violou a lei de Deus. And the thing to notice here is that it is a God-initiated enmity. Uma inimizade iniciada por Deus. There are three levels of enmity described in these verses. Há três níveis de inimizade descrita aqui nesse verso. God says to Satan, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed, and between your seed that shall crush his head or his heel, and his heel will crush your head. E Deus colocaria inimizade entre todos eles ali. Thank you very much. Okay. First to notice, the first word in this verse, verse 15, is enmity I shall put. Primeira palavra então no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher. Warfare I shall establish. Uma batalha eu vou estabelecer. That is, God is guaranteeing that there will be enmity between the woman and her seed and Satan and his seed. Ou seja, Deus está aqui garantindo que ele será responsável It is por a manter essa God-initiated inimizade enmity. entre a semente da mulher e a semente de Satanás. Look at Ephesians chapter 2. Dê uma olhada em Efésios capítulo 2. Alguém podia You abrir know uma água these para mim aqui? verses. Efésios capítulo 2, Ephesians chapter 2, verses 1 and 2. versos 1 e 2. This is describing how far this enmity has gone in the world. Isso descreve até onde essa inimizade acabou indo no mundo. Ephesians 2, Efésios 2, verses 1 and 2. versos 1 e 2. Will you want me to read it? As for you, you were dead. This is those who are now Christians. You were dead in your transgressions and sins, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e in which pecados, you used to live, nos quais andastes outrora, when you followed the ways of this world, segundo o curso deste mundo, and the ruler of the kingdom of the air. segundo o príncipe da potestade do ar. Who is that? Quem é? The ruler of the kingdom of the air. Quem é o príncipe da potestade do ar? That's Satan. Satanás.
The Spirit who is now at work in those who are disobedient. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. See what it says in verse 3? Veja o que ele diz no versículo 3. Oh, some of us used to live like that. Entre os quais também todos nós andávamos Is outrora. that what it says? É isso que ele diz? Alguns de nós? No. Não. It says all of us Ele diz todos nós lived among them at one time, vivemos entre eles em um tempo. gratifying the cravings of our sinful nature. Fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Like the rest, we were by nature the objects of wrath. In the same verse? Yes? The end of that verse? Ok, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E era por natureza filhos da ira, como também os demais. But God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. So here is the situation of the covenant of grace. Então veja aqui a situação com a aliança da graça. Here's Satan Aqui está Satanás, and here's God. aqui está Deus. On which side are you? De que lado você está? According to Paul, we're all over here. Segundo Paulo, nós estamos todos aqui desse lado. We're all pretty bad people. Todos nós aqui, pessoas muito más. But God, who is rich in mercy, reaches over and grabs this one, brings him over to this side, and sets him against Satan. Mas Deus, pela sua rica misericórdia, atravessa, pega esse, leva para o outro lado e ainda coloca ele em inimizade contra Satanás. So you see all of humanity over here. Então toda a humanidade está do lado de cá And God says, I want this one. e Deus diz, eu quero esse aqui. And he brings him over to his side E traz para o lado dele and sets him against Satan. e coloca ele em inimizade contra Satanás. Enmity, hatred, I will set against you, Satan. Inimizade eu farei entre você, And Satanás. between your seed and her seed. Entre a sua semente e a semente dele. The covenant of grace underscores the sovereign grace of God in reaching out into the sinful world and bringing sinners over to God's side. Então, a aliança da graça, ela enfatiza esse ato de Deus alcançar o pecador desse lado e levá-lo para cá, colocando em inimizade contra Satanás. And enmity between Satan's seed and God's seed, Entre a semente de Satanás e a semente da mulher. or the woman's seed. Now, who is Satan's seed? Então, quem é a semente de Satanás? Well, you turn immediately to the next chapter of Genesis Se você passar imediatamente o próximo capítulo de Gênesis and you read about Cain. e você lê a respeito de Caim, Cain rises up and murders his brother. Caim ele levanta a mão e mata o seu irmão. And 1 John chapter 3 verse 12, why did he murder him? E 1 João, por que que ele matou? 1 João fala isso, por que que ele matou o seu irmão? Because he was of the evil one. 1 João fala porque ele era do maligno. What did Jesus say in John 8:44? O que que Jesus diz em João 8:44? You are of your father the devil, Vocês são filhos do diabo? and the works of your father you will do. E aqueles que são filhos do diabo farão as obras do pai, que é o diabo. That's why you're trying to kill me. É por isso que vocês estão tentando me matar. There's a warfare going on. Há uma batalha aí sendo The travada. seed of Satan is set to try to destroy the seed of the woman. A semente de Satanás, ela foi preparada para destruir a semente da mulher. But then there's a narrowing Mas também você vê, vai um afunilamento acontecendo from the multiple seeds das sementes que são múltiplas to Satan again, para o próprio Satanás novamente. and then we would presume a narrowing also of the seed of the woman. E o afunilamento também do lado da semente da mulher vai afunilando até chegar na própria pessoa do Salvador. Now, as in English, the seed could be singular or plural, could be many or one.
Em inglês, a palavra seed, semente, pode ser pode ser plural ou singular, but because the verse narrows it to Satan on one side, mas porque o afunilamento vai caindo em Satanás de um lado, we would anticipate a saving hero on the other side as well. nós também temos lá o Salvador do outro lado sendo, né, trazido para esse afunilamento. In Genesis chapter 3, verse 15, we have the first prediction of the coming Savior, our Lord Jesus Christ. Em Gênesis 3:15, então, nós temos a primeira predição da vinda do nosso Senhor He Jesus. who will enter into mortal conflict with Satan himself. Ele entrará num conflito moral com Satanás, o próprio Satanás. And that is exactly what happened at the cross of our Lord Jesus E é Christ. exatamente isso que acontece na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Satan was defeated by the work of our Lord Jesus Christ on the cross. Satanás foi derrotado pela obra do nosso Senhor Jesus na cruz. So that is the word that is given to Satan. Então, essa é a palavra que foi dada a Satanás. To the woman, God says, in pain you shall bring forth children. Para a mulher, Deus disse que em sofrimento você dará luz. Here is curse as well as blessing. Aqui está tanto a maldição como a bênção. The curse of the original covenant, the blessing of the new covenant. A maldição da aliança original e a bênção da nova aliança. In pain you shall bring forth children. Em dores você dará luz a filhos. The word to the man, in the sweat of your face, A palavra para o homem no suor do seu corpo. that's the curse. Essa é a maldição. And are you good at doing little jobs around the house, like repairing a broken window pane? Você é uma pessoa boa de fazer alguns reparos na casa, arrumando a janela quebrada, coisa I'm assim? not very good at those kinds of things. Eu não sou muito bom nessas coisas. But I have learned that if I think it's going to take me 1 hour, I assume it's going to take me 4 hours to finish that little Aí eu job. tenho mais ou menos um cálculo assim. Quando eu penso que para eu fazer um serviço desse vai gastar mais ou menos 1 hora, eu já planejo 4. Always it's going to be that you're going to have to put in more labor than the product would require. Geralmente acaba você tendo que colocar muito mais esforço do que aquilo que você antecipou. I see some of the seminary students here that I Eu estou met vendo with aqui alguns earlier. dos alunos dos seminários aqui. How long does it take you to learn those Hebrew words, Quanto tempo que leva para você aprender o seu hebraico? those Greek words? O vocabulário de grego? You spend hours memorizing them, right? Gasta horas memorizando aquilo. And then the next day you've forgotten them all and have to E no start outro dia all você over esqueceu de again. tudo. That's the curse. É a maldição isso. In the sweat of your face, No suor da sua face. the blessing is you shall eat bread. E a bênção é There você will be a product at the comerá end. do seu pão. So this is the covenant of redemption in its very beginning. Essa é a aliança da redenção, o And then começo dela. finally, God says, dust you are, and unto dust you shall return. E Deus então diz que tu és pó e ao pó você retornará. The final judgment is death. Então, o julgamento final é a morte. But the promise through Jesus Christ is life. Mas a promessa por meio de Jesus Cristo é vida, Redemption and restoration beyond death. redenção e restauração além da morte. So this is the initiation of the covenant of redemption. Então, esse é o princípio do pacto da redenção. All history, since those few words were spoken by God, may be explained on the basis of those words. Toda a história, desde aquelas duas pequenas palavras iniciadas por Deus, são explicadas por meio dessas palavras. When you read of 40 of your Christian brothers and sisters in Egypt being killed while worshiping on Palm Sunday, Quando a you gente can know that the struggle is still continuing. Quando a gente fica sabendo então sobre aquelas 40 pessoas que morreram no domingo de Ramos, há 2 semanas atrás no Egito, nós somos lembrados de que essa inimizade ainda permanece. We hope and pray that God will continue to show His grace even to the enemies of Christians and draw them over to His side. Nós continuamos então esperando que Deus manifeste a sua bondade, alcançando mais pessoas aqui entre os nossos inimigos e levando para este lado de cá. But you have to be realistic. You have to be what? Realistic. Mas nós temos que ser realistas. You must recognize
Nós temos que reconhecer that there is a seed of Satan in humanity, que há essa semente de Satanás na humanidade. and they are set against God's people. E ela foi preparada para se ter inimizade contra o povo de Deus. In the business world, the minute they find out that you have integrity, No mundo econômico aí fora, quando eles descobrem que você tem integridade, no more promotions for you. você não vai ter mais promoção. They can't stand the light. Eles não conseguem tolerar isso. Wherever you are, whether in the educational world, the business world, whatever it may be, Onde você está? No mundo acadêmico, no mundo de negócios. the minute it becomes clear that you stand for the principles of God's word, No minuto que eles descobrem que você é firme no princípio da palavra de you will Deus, experience opposition. você certamente experimentará oposição. But God will sustain you. Mas Deus irá sustentar And você. He will enable you to glorify Him even in the midst of your struggle. E Ele permitirá que você glorifique a Ele mesmo em meio a essas pressões. Amen? Amém? Amen. Amém. So we have a few moments for questions. Just you say how 5 minutes? 10 minutes? Fine. Algum momento para a pergunta? Boa noite. Minha pergunta para o reverendo é como entender o texto de Romanos, capítulo 14, versículo 5, e como explicar isso para a igreja de forma que ele não afete a guarda do sábado, se ele tem alguma coisa a ver com a questão do sábado, e como interpretá-lo sem que ele afete a guarda do sábado. One man considers one day more sacred than another. Another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. All right? Ok. Bom, vocês leram na Bíblia de vocês aí o versículo, né? I have Christian friends who refuse to recognize Easter or Christmas. Eu tenho amigos que eles se recusam a reconhecer Páscoa e Natal. They say these are pagan holidays that have invaded into the Christian pattern. Eles dizem que isso aí são celebrações pagãs que acabaram permeando a fé cristã. What do you think? O que você acha disso? Is it okay for a Christian to celebrate Christmas Você acha que está correto uma pessoa cristã celebrar o Natal or Easter? ou Páscoa? Is it appropriate for a church to say, let us have a day of fasting? Você acha que é apropriado para uma igreja dizer, vamos ter um dia de jejum? Is everyone obligated in the church to fast if the elders say you should fast? Será que a igreja é obrigada, todo mundo jejuar se os presbíteros disserem, não, hoje é dia de jejuar? Let every man be fully persuaded in his own mind. Então, que cada pessoa seja então persuadida pela sua própria mente. So this is an area of Christian liberty that you can set some days apart and recognize them as special days if you wish. Então, isso são dias em que você pode sim estabelecer e separá-lo para uma finalidade, se você quiser fazer assim. But you do not have the right to bind my conscience in these areas. Mas você não pode obrigar a minha consciência a fazer aquilo naquele And I will dia. not try to bind your conscience. E eu também não vou tentar obrigá-lo a fazer aquilo naquele dia. But that does not remove the obligation toward the creational ordinance of the Sabbath. Mas isso não elimina a ordenança do dia do sábado feito na criação. Any more than you can ignore the creational ordinance of marriage or the creational ordinance of labor. Da mesma maneira que você não pode também ignorar a ordenança do casamento e a ordenança do trabalho, Or the creational ordinance of gravity. ou a ordenança da lei da gravidade, por exemplo. You cannot escape these creational ordinances. Não pode, você não consegue escapar, se livrar dessas ordenanças estabelecidas na criação. As Jesus said, the Sabbath was created for anthropos. Como Jesus disse, o sábado ele foi criado para o homem, antropós. Boa noite. A pergunta é a seguinte, eu até escrevi para ser sucinto. Oh, okay. Como eu sou um cristão reformado, um cristão presbiteriano, se eu não subscrevo o quarto mandamento segundo Westminster? Yes. So the Westminster Confession is quite precise that you're not to engage in work or recreational activities.
A Right? confissão de fé, ela coloca que você não deve se envolver em nenhum trabalho e nenhuma atividade recreativa, certo? Yeah. Throughout the ages, since the Westminster Confession has been written, those phrases have been subject to a variety of interpretations. Ao longo da história, desde que a confissão de fé foi elaborada, essas duas palavrinhas, trabalho e atividades recreacionais, elas foram sujeitas a várias interpretações. In my opinion, there should be a liberty, a certain amount of liberty in interpreting exactly what those phrases meant. Na minha opinião, deve haver uma certa liberdade no modo como nós temos que interpretar essas duas palavras. Yeah. So I think that's something you have to settle in your own conscience. Então, isso é alguma coisa que você vai ter que decidir na sua própria consciência. We should recognize that these are not the primary bases of our faith, but secondary bases of our faith. Nós temos que reconhecer que essas não são questões primárias da nossa fé, mas questões secundárias. But be sure you read carefully a passage like Isaiah chapter 58. Mas certifique-se de ler passagens como Isaías At 58, the end of that chapter, no final desse capítulo, where Isaiah says, if you Isaiah turn 50 away your foot from the Sabbath and not do your own things, not seek your own pleasures, not doing your own work, not even speaking your own words, then I will cause you to mount to the heights. Okay. Isaías 58, verse what? 58, I think it's 13 and 14. Ok, Isaiah Isaías 58, 13 and 14. 58, os versículos finais. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Just trying to give you the richest possible life. Só estou tentando dar para você as riquezas mais possíveis que você vai conseguir na sua vida. None of the commandments of God are given to take away life, but to give life. Nenhum dos mandamentos tem esse desejo de arrancar de vocês um privilégio, mas de dar. But something like the Sabbath, there is subject to certain levels of interpretation. Mas então, essa questão do sábado tem realmente alguns níveis de interpretação. Obrigado.